Shalom, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente ficou um tempo sem se falar por aqui, né? Dado o volume do trabalho que está envolvendo esse curso, né? Acabou tomando um rumo diferente para nós aqui e nós estamos tentando suprir, né, essa necessidade tão importante que existe, né? Essa carência que existe no mundo da literatura portuguesa sobre o tabernáculo, né? Um estudo bem aprofundado sobre esse tema e nós estamos então produzindo tudo que a gente pode produzir para vocês, ok? Deixa eu tirar esse negócio, sempre tem um negócio aqui, né? Vou tirar esse negócio aqui e vamos então à nossa lição de número 3, ok? Nossa lição de número 3 é a lição que fala sobre as medidas do tabernáculo, tá bom? Vai abrindo aí a sua o seu livro ou o seu livreto, né? Não sei se você já imprimiu tudo, né? Então vai abrindo aí o seu livro, o livreto, tá bom? Para nós então, na lição de número 3 já falarmos sobre as medidas dessa construção que é tão importante na literatura bíblica, ok? A estrutura é do Mishkan, e aí a gente entra nessa lição sobre as medidas do mesmo, tá? Shemot 26 e suas interpretações, referência bíblica, para a gente ter um norte, né? A Torá descreve detalhadamente as medidas do Mishkan, tá? Em Shemot 26. E farás o Mishkan com 10 cortinas de linho torcido de estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista os farás. Comprimento de cada cortina, a gente falou das cortinas, agora a gente quer falar sobre as medidas da cortina, né? Será de 28 côvados e a largura de cada cortina de 4 côvados. Todas as cortinas serão de uma mesma medida, né? Uma mesma medida. Essa que é a palavra-chave aqui para nós, ok? Segue-se então no capítulo, tá? A descrição das tábuas, né? Os kerashim, dos encaixes, dos véus, né? Que são os parochet, é, e das peles, né, que cobriam a estrutura todos com medidas precisas, ok? E a primeira explicação, a explicação contextual, é que as medidas do Mishkan são dadas em côvados, ou seja, em amot, tá? A palavra amá, tá? No plural é amot, ok? Um côvado corresponde aproximadamente ao comprimento do antebraço humano, tá? Do cotovelo até a ponta do dedo maior, né? Do cotovelo à ponta do dedo maior. Então, 45 a 52 centímetros, segundo o cotovelo, né? O antebraço das pessoas, né? Por isso não tem a gente tem a medida precisa, mas a gente não tem como medir, né, a partir de qualquer pessoa aqui agora, né? Porque cada um vai ter uma medida de braço, ok? Então a medida é de acordo com o côvado dos levitas, dos construtores, tá bom? A escolha dessa medida não é meramente técnica, mas antropocêntrica, perdão, e espiritual, ou seja, tem o homem como centralidade, porque é o antebraço, né? É o antebraço do homem. Então, o homem ele vai estar trabalhando, ele vai estar medindo ali, né? E é espiritual porque ela tem uma mensagem para nós, ok? A medida do Mishkan parte do corpo humano, sugerindo que o espaço da morada divina é dimensionado conforme a criatura humana. Olha que legal. Então, a dimensão, as medidas do tabernáculo, elas são medidas de acordo com parte do corpo humano. O braço do homem provavelmente era medido com o antebraço que, perdão, a pessoa trabalhava, ok? Então já começa aí, já não é uma medida com uma régua, com uma coisa, não. É uma medida de amar, ou seja, côvado, que faz menção ao corpo humano, ok?
Então é dimensionado conforme a criatura humana criada, né? Betselem Elohim, conforme a imagem de Deus. Mishkan não era um edifício fixo, mas um santuário portátil, como você está vendo aí, né? Refletindo a jornada de Israel no deserto. Então, assim, o Mishkan fala justamente, né, do comportamento de Israel no deserto para com Deus, né? Como é que as pessoas se comportavam com Deus no deserto? Elas abandonaram o Mishkan, ninguém ia lá cultuar a Deus, no Shabatot ninguém ia guardar o Shabat, ninguém ia, né, conversar com o Eterno, nada. Então ele reflete isso. Suas medidas exatas, repassadas a Moshe no Sinai, revelam que a espiritualidade não se alcança por intuição solta, mas por disciplina e ordem. Então, assim, a gente vê muito em determinados círculos religiosos, né, que as pessoas elas gostam muito dessa coisa assim do mistério, né, da intuição, da revelação, né, a linguagem usada muito aqui no Brasil, né, os mistérios, as revelações, as intuições e tal. Quando que, na verdade, Deus não quer nada disso. Se no começo, no início, ele se utilizou disso, foi por uma necessidade, né? Uma grande necessidade. Mas agora não há mais necessidade disso. Já foi lançado já os fundamentos. Já foram lançados já os alicerces, né? Então agora o que que Deus exige de nós? Uma disciplina, uma ordem, né? Já tem um ceder, né? Uma ordem. O que que é para fazer? É isso que é para fazer. Então vamos fazer. Vamos parar de ficar, né, querendo essas revelações, essas coisas e tal. Nós somos uma geração que deveríamos ser uma geração elevada, uma geração, né, superior às gerações que vieram antes de nós. Mas nós ainda continuamos engatinhando, querendo que Deus venha e fale e pegue pela mão e não sei o quê. Isso não vai acontecer. Deus nos deu a sua Torá, nos deu a sua palavra, Tanar, né? Para nós. Tá sonhando aqui, tá dormindo, tá sonhando aqui. Deus nos deu a sua palavra, né? E na sua palavra ele diz para nós obedecermos, se atentamente ouvirdes a minha voz. Então nós precisamos, não é, entender que a espiritualidade não se alcança por intuição solta. Ah, eu vou sair aqui, o que Deus falar comigo, pare com isso. Deus não é esse tipo de coisa, tá? Cada detalhe, cada número, cada porção, tudo apontava para um propósito maior. Interpretações rabínicas. Então vamos partir a partir dos grandes mestres e aí vamos entender essas numerologias, esses números, essas coisas. Rashi, em Shemot 26:15, destaca que as medidas não eram arbitrárias, mas revelavam a exatidão do espaço divino. Cada Keresh tábua tinha 10 côvados de altura, né? 10 côvados, 53 centímetros, 52, 5, né? 10, né? 5 vai ter 5 metros, basicamente, né? Então, não, é isso mesmo, né? 50 para 10, 5. Então, 5 metros praticamente, né? Uma tábua enorme, não é isso? Uma tábua muito grande. Aqui tem um desenho, deixa eu ver se eu consigo pegar. Opa, pegar aqui, né? E mostrar para vocês aqui, para Terumá, né? As tábuas. Deixa eu pegar aqui as tábuas aqui, ó. Ele vai falar das tábuas 25, 26, né? As tábuas, né? Tem aqui 4 cúbitos, né? E deixa eu ver, o comprimento de cada manta, parará, 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 cada tapeçaria, as mantas serão unidas.
Tá, falando das mantas ainda, né? Construção. As tábuas aqui. Então, as tábuas têm 10 cúbitos, né? Ele diz aqui, deixa eu ver se começa aqui, né? Tu vais ao tabernáculo, cada prancha 10 cúbitos, portanto, a altura do tabernáculo será de 10 cúbitos. A largura de cada prancha será de 1,5 cúbito, mas os artesãos, né? Manda os artesãos entalhar a parte mais baixa de cada prancha de madeira e deixar duas respigas, ou seja, dois encaixes, né? Dois pequenos encaixes aqui para encaixar, né? Nas bases, né? Então, são tábuas grandes, 10 cúbitos, né? Praticamente 5 metros, se não estiver fazendo a conta errada aqui de cabeça, né? Que são 50 centímetros, 50 vezes 10, né? 5 metros, ok? E aí Irache destaca nessas medidas. Então, cada keresh tinha 10 côvados de altura, correspondendo à ideia de que o espaço físico deveria se elevar, né? Até a dimensão do decálogo, né? Das palavras, né? Do Esser Dibrut. Então, são 10 cúbitos, porque são 10 mandamentos. Cada mandamento está ali representado por 1 cúbito. Então, cada tábua está ali com a medida dos 10 mandamentos. O que isso quer ensinar para nós? Nós vimos que as madeiras de acácia somos nós. E que cada um de nós foi tirado do mundo e trazido para a presença de Deus. Então, as tábuas, nós temos duas maneiras de imaginá-las. Ou elas eram um tronco de acácia que eles conseguiram encontrar com 10 cúbitos de comprimento e ali limaram e fizeram tudo para colocar ali, então eram tábuas não muito grossas, mais finas. Ou eram tábuas de madeira de acácia que foram colando umas às outras para fazer uma tábua só grande, né? Um tronco grande e unidas umas às outras formaram 10 cúbitos. Se de um lado ou de outro, a tábua em si está representando, mesmo unida às outras, está representando cada um de nós, que somos colunas. Alguém já disse, né? E será coluna no templo do meu Deus. Ou seja, então cada tábua ali representa cada um de nós, que é uma coluna, né? No templo do eterno, ok? Coluna, não é? Olha que interessante, né? Vou botar aqui tábuas do tabernáculo. Só para a gente ver, né? Ter uma visão, ok? Dessas tábuas, ok? Então elas são altas, são grandes, né? E elas são coluna no templo do Eterno, né? Cada um, né? Deixa eu abrir aqui a imagem em uma nova guia. Pronto, aqui sim. Aí dá para vocês virem e terem uma ideia, né? Da medida. Aqui, ó. Aí, dá para ter uma ideia, né? Olha o tamanho da tábua, né? Olha o tamanhão da tábua aqui, ó, né? Olha o tamanho do sacerdote, né? Então, provavelmente 2 metros seria aqui, né? Então tem mais 3 metros para cima, então 5 metros de altura. Eram tábuas grandes, eram tábuas grossas, que provavelmente foram, né, encaixadas uma a outra para fazer uma grande tábua, coladas ali para fazer uma grande tábua, mas que representa eu e você. E eu e você, então, somos coluna, que vamos juntar aqui, né, uma a outra, juntar aqui uma tábua com a outra aqui, ó, já a peça terminada, revestida de ouro, né? Deixa eu abrir aqui outra aqui, ó. Cadê? Deixa eu fechar essa aqui e abrir aqui uma outra aqui, uma imagem aqui, deixa eu abrir imagens aqui, né? Como diz o outro, eu quero imagens, né? Imagens, né? Olha que interessante essa imagem aqui, ó.
Vou abrir aqui para vocês. Essa imagem é muito interessante. Pena que é difícil aqui abrir a imagem. Isso. Aqui abriu a imagem na nova guia, que aí você enxerga. Pronto. Olha que bacana isso aqui. Que dá para enxergar melhor. Mas ficou muito desfocado, né? Poxa, ficou desfocado ali. Não sei por quê. Deixa eu abrir de novo. O que que vai acontecer? Agora sim, agora sim. Olha que interessante, né? Aqui a gente tem as tábuas, ok? Olha como é que as tábuas eram, né? E elas vão ser encaixadas aqui nesse, nesse, nessa base aqui, ok? No chão, tá? E na parte de cima elas vão ser feitas de outra forma. Aqui ela tá só de madeira, mas ela foi revestida de ouro, ok? E ela ficava assim, ó, totalmente revestida de ouro, tá? Fechou, revestiu, acabou. Não tem mais o que fazer, ok? Bom, essas tábuas, tá? Elas representam a gente, né? 5 metros, mano, tá vendo? Medida total aí de 5 metros por 70 centímetros seria a medida dessa tábua. E essas tábuas aqui, ó, elas iam ficar em volta do tabernáculo, tá? Elas iam fazer volta aqui no tabernáculo todinho, né? Até o Santo dos Santos, ok? Elas iam até lá depois do Santo dos Santos, tá bom? Faziam a volta ali onde está a arca, ó, onde está a arca, né? E olha que imagem interessante, né? Isso aqui é só uma imagem bacana. Gostei dessa imagem, olha aí, né? A glória de Deus, a tábua toda dourada em volta, então brilhava, aquele ambiente brilhava, né? Então as tábuas somos nós, que somos coluna no templo de Deus. E como coluna, nós temos que ter a medida de 10 côvados. O que quer dizer isso? Os 10 mandamentos na nossa vida. Os 10 mandamentos na nossa história, né? Então nós precisamos alcançar essa estatura de 10 mandamentos, né? O que quer dizer os 10 mandamentos? 10 mandamentos quer dizer a vontade de Deus. Só entra para ser parte do tabernáculo quem vive a vontade de Deus. Se não vive a vontade de Deus, já era. Então essa é a interpretação do Rashi. O Rambam, Nachmanides, em Shemot 25:2 diz, né? Rambam vê as medidas como um microcosmos do universo. Uau, olha que interessante. O Mishkan, em suas dimensões, reproduz o Monte Sinai, o cosmos e até o corpo humano. Assim, o espaço sagrado se torna um espelho da criação. Então, nós somos, na verdade, esse tabernáculo. E a composição desse tabernáculo fala para cada um de nós, em cada momento. As tábuas, as medidas e assim por diante. Então, nós já começamos a aprender que somos essas tábuas revestidos de ouro, e a medida, né, a que se refere o Eterno é justamente essa medida, a medida da vontade de Deus, a medida de uma estatura perfeita para Deus. Tá. É. No Talmud, no Tratado Yomá, página 72b, o Talmud relaciona a medida da arca, né, 2,5 côvados, né, de comprimento, e 1,5 côvado de largura e também de altura, com a virtude da humildade. O que ele diz lá no Talmud? Assim como a Torá contida na arca só permanece com aquele que se faz pequeno, por que ele está dizendo se faz pequeno? Porque todas as medidas do tabernáculo são medidas redondas. 10 côvados, 2 côvados, 4 côvados, não sei quantos côvados. Tudo é medida fechada. A arca não. A arca é o único utensílio que é medida fracionada. 2,5 côvados, 1,5 côvado e 1,5 côvado. Querendo mostrar para nós que a arca é a medida da humildade. Ela não está completa. Ela transpôs o 1, mas chegou no 1,5. Ela transpôs o 2, mas chegou no 2,5. Então ela não chegou ao 3. Ela não chegou ao 2, no 1,5, ela não chegou ao 2. Então, fala de uma medida
fracionada, uma medida quebrada, querendo dizer que nós devemos nos fazer pequenos, nós devemos ser essa medida pequena, ok? Assim também a medida quebrada, meia medida, simboliza humildade. Logo, até mesmo as frações das medidas são ensinamentos éticos para nós, ok? O Midrash Tanhumá. Tanhumá, em Terumá 9, diz o seguinte: as medidas do Mishkan foram reveladas em visão profética a Moisés, e que cada detalhe possuía um reflexo nos céus. Olha que interessante. Cada medida aqui embaixo tem um reflexo nos céus. Por isso que o texto diz, né? Assim na terra como nos céus. Isso sugere que o Mishkan terrestre era uma sombra, era um vislumbre do Mishkan celestial, como se lê em Shemot 25:40. Vê e faz conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Uau! Saber que Deus levou Moisés a um lugar especial na eternidade, lá no Gan Eden, né, no Éden, e mostrou para ele um Mishkan e falou assim: faz lá na terra, faz idêntico lá na terra. Isso é um negócio absurdo, porque depois virou o templo e o templo era físico. Então a gente sabe que Moisés viu alguma coisa, porque ele mandou fazer igual, né? O mais parecido possível aqui na Terra. Então, é muito interessante isso. O Raves Samson Rafael Hirsch observa que os números usados nas medidas revelam simbolismos numéricos. O número 10, né, as cortinas, por exemplo, reflete totalidade, reflete, né, a grandeza. E eu quero explorar com você aqui uma coisinha sobre o número 10. Espera aí. Muito bem, falando então de número 10, né, a gente falou que ia dar uma olhadinha para vocês sobre o número 10, né? Essa questão, né, o número 10, né? 10 cortinas, por exemplo, flat totalidade, né? Número 28, o comprimento das cortinas está associado com a força e tal, mas a ideia do número 10, o 10 é um número muito especial para nós no judaísmo, tá? Ele dá a ideia de uma perfeição. O número 7, eu sei que muita gente confunde o número 7, diz que o número 7 é um número perfeito, mas o número 7 não é um número perfeito. É um número completo, é diferente de perfeito. A ideia de 7 ser um número completo é porque 7 fala dos 7 dias das semanas, onde a gente vê que se completou um ciclo. Se você cumpriu, concluiu ou não concluiu o que você estava fazendo, aí a semana não vai esperar você concluir. Você vai ter que buscar outra semana. Então, 7 é um número que nos limita aos 7 dias. 6 dias trabalharás e no sétimo será descanso. Porém, o número 10, a gente pega aqui carona com o Rabino Davi Zumerkorn, né? O número 10 é considerado um número perfeito, é atrativo para a presença divina. Os poderes da alma estão em 10, né? Os ciclos das gerações, como a gente vai ver daqui a pouco, também estão em 10, de 10 em 10 gerações. Os pronunciamentos de Deus, ou seja, os mandamentos, também estão em 10, 10 mandamentos. Também os pronunciamentos da criação, quando Deus criou o mundo, foi criado em 10 pronunciamentos. Se você for ler depois, a gente não vai fazer isso aqui, não tem espaço para isso, você vai ver que existem 10 gerações de Adão até Noé, 10 gerações de Noé até Abraão, e assim por diante. Os 10 mandamentos que Deus nos deu, já falei, os 10 atributos divinos, ou seja, as 10 sefirot que nós estudamos, né? Que são os 10 atributos divinos pelos quais Deus comunica, né, todo o seu bem a toda a criação, né, que são os filtros dos fluxos de vitalidade a este mundo descrito, né, na Torá e explicados pela Kabbalah, e as 10 pragas no Egito, por exemplo, e 10 homens israelitas juntos, né, que formam um minyan, como nós falamos, é um quórum mínimo. Então, assim, o número 10 é um número muito importante para nós na tradição judaica, ok? Bom, voltando aqui, o número 28, né, comprimento, que é o comprimento das cortinas, né, está associado à força, tá?
pois a gimátria de 28 é coar, né? Dá a ideia de força, ok? Assim, cada medida carrega também uma mensagem espiritual e ética, tá bom? Bom, significado espiritual dessas medidas do tabernáculo. As medidas do Mishkan nos ensinam que a primeiro, né, existe ordem e precisão, tá? E estas são condições para a espiritualidade. Ordem e precisão. Deus não faz nada sem ordem e precisão, que a gente chama, né, no círculo bíblico de ordem e decência, né? A decência descrita na Bíblia é a precisão, a vontade de Deus em que nós sejamos precisos naquilo que estamos fazendo. Se nós não vamos fazer de acordo com o que Deus ordenou, é bom que não façamos, porque se nós não fizermos de acordo com a ordem que Deus deu, nós vamos fazer coisas erradas, ok? Vamos fazer coisas que não agradam ao Eterno e, por conseguinte, deixa eu só tirar isso aqui, pronto, né? Por conseguinte, nós vamos incorrer no pecado de acrescentar, não é, coisas ao mandamento que Deus nos deu, ok? Ah, o Mishkan não era uma tenda, né? Improvisada, mas uma estrutura harmônica, detalhada e bela. Isso nos mostra que o serviço a Deus deve ser feito com planejamento e cuidado, tá? O divino também se revela no detalhe. Cada medida, cada côvado, cada fração da medida importa. Na vida espiritual, os detalhes pequenos também são importantes, né? Uma palavra dita com respeito, um gesto de bondade, uma bênção recitada com intenção pura e verdadeira que nós chamamos de kavaná, são, na verdade, os pilares do mundo sagrado, são os pilares daquilo que é sacro, né? O Mishkan, como reflexo do ser humano, tá? Os sábios veem no Mishkan, né, como um paralelo para o corpo humano. Coração como o santo dos santos, a mente como o santo, os membros como as tábuas que sustentam a estrutura, né? Logo, cuidar das medidas do Mishkan é aprender a medir e ordenar também a própria vida, ok? A explicação para a vida, né, do aluno, né, para a vida de vocês, né? O estudo das medidas do Mishkan inspira a consciência de que, primeiro, cada detalhe da vida conta. Assim como o Mishkan só era Mishkan porque cada parte estava em sua medida exata, também nossa vida só se torna um santuário para Deus quando cuidamos das pequenas medidas. Tempo dedicado ao estudo, pontualidade na oração, equilíbrio nas relações, não é? Saúde também, cuidar da nossa saúde, tudo isso é importante. Precisão é espiritualidade, né? A gente tem uma mania feia de, eu senti no coração, e começa a fazer coisas que não estão na Bíblia, começa a fazer coisas que Deus não pediu. Precisão é espiritualidade. Quanto mais precisa a pessoa é em cumprir a vontade de Deus como Deus pediu, mais espiritual essa pessoa é. Não é espiritual aquele que vive de revelações, que vive de, eu senti no coração, eu tive um insight aqui, vamos fazer assim e tal. Não. Precisão na obediência à palavra de Deus é espiritualidade, ok? A fé judaica não se apoia em abstrações vagas, mas nas mitzvot concretas, nos mandamentos de Deus concretos. Medidas, tempos e formas. Deus pediu desta medida, Deus pediu nessa época e Deus pediu dessa forma. Então nós precisamos cumprir conforme Deus pediu. Vou dar um exemplo clássico aqui que não tem muito a ver com o judaísmo, mas vou dar um exemplo clássico aqui para que eu acho que eu vou mexer com outras pessoas que estão assistindo isso aqui. Lá o Jesus pediu lá vinho e pão na Santa Ceia. Aí o cara é espiritual, ele faz a Santa Ceia com água e chocolate. Ele não está cumprindo a ceia. A ceia pedido lá é vinho e pão. Então, assim, todas essas coisas, né, não concretas, essas coisas abstratas, essa revelação exacerbada,
Isso não provém da espiritualidade. Isso provém do devaneio da mente de gente que quer ser mais do que o próprio Deus. Isso é a síndrome de Satanás, a síndrome de Hassatan, a síndrome do Yetzer Hará, a síndrome do eu também posso criar algo especial. E nós não precisamos de nada especial fora aquilo que Deus já nos deu. Deus já nos ordenou. Ok? Então, cumprir o Shabat, colocar tefilim, acender velas, tudo envolve, né, shiurim, ou seja, medidas alárricas, ou seja, estudo, meditação para fazer de acordo com a vontade do Eterno. Isso nos educa para que a santidade permeie até os aspectos mais mensuráveis da nossa existência. Ok? Bom, o Mishkan ensina harmonia. Quando o aluno contempla que cada cortina, cada tábua, cada côvado tinha sua função, entende que também em sua vida nada é supérfluo. Cada talento, cada experiência, cada desafio tem lugar na obra maior de Deus. Então, assim, você não é um zero à esquerda. Tudo que Deus te deu para que você possa desempenhar funções para Deus, nesse grande mundo que Deus nos deu. Então, por favor, empenhe a sua saúde, sua mente, seu coração naquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer, ok? Pois é da forma que Deus quer que você faça, é com as suas forças, tá bom? Concluindo essa primeira parte, as medidas do Mishkan não são apenas uma descrição arquitetônica. Elas são, na verdade, uma linguagem codificada pela qual a Torá nos ensina que o espaço da presença divina se constrói com disciplina, humildade, precisão, consciência. Assim como o Mishkan foi erguido por medidas exatas, a vida de cada judeu, de cada ser humano, pode se tornar um santuário para a Shekhinah. Shekhinah aqui é a presença divina, o Espírito Santo. Quando cada gesto é medido, cada palavra é, né, pesada, né, e cada passo é guiado pela Torá. Bom, as cortinas internas e externas. O que elas têm para falar para a gente, né? Shemot 26, de 1 a 14, tá? Vai falar para a gente algo nesse sentido. A gente não botou tudo, né? Mas botamos aqui o mais importante. Farás o Mishkan com 10 cortinas de linho torcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins, né, de obra de artista as farás. O comprimento de cada cortina será 28 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. Todas as cortinas terão uma mesma medida. Farás também cortinas de pelo menos de pelos de cabra, perdão, por tenda sobre o Mishkan. 11 cortinas as farás. Farás uma cobertura para a tenda de peles de carneiro tingida de vermelho e uma cobertura de peles de tarrax por cima. Shemot 26, de 1 a 14. Bom, o Mishkan possuía 4 camadas principais de cortina, né? A gente já viu isso. A primeira camada era interna, feita de linho fino, sheshes mashzar, tá? Com fio azul terrelet, e púrpura, que é a argamã, e carmesim, tolat shani. Ela era ricamente bordada com figuras de querubins, ou seja, era para representar um ambiente do céu. A parte interna do querubim, do Mishkan, era para representar realmente que o céu estava ali. Já antes de falar qualquer coisa, a gente já vê que, como a parte interna do tabernáculo representa cada um de nós, então, quer dizer para nós que dentro de nós devemos carregar o céu conosco. O céu tem que estar dentro de cada um de nós. Nós precisamos andar com os céus no nosso coração. Então, esta primeira, né, era ricamente bordada com figuras de querubins. Esta era a cortina visível no interior do santuário. 2. Segunda camada era feita de pelos de cabra, né, izim, formando uma tenda sobre o Mishkan, uma tenda maior do que a primeira, protegendo esta. Então isso já nos ensina que precisamos de uma camada interna que proteja, que resguarde o céu que habita em nós.
O céu que habita em nós não é para qualquer pessoa. O céu que habita em nós também não pode ser abalado por qualquer coisa externa. O céu que habita em nós precisa ser protegido e resguardado, porque esse sim é o nosso Éden particular. Terceira camada era feita de peles de carneiro tingida de vermelho, falando, não é, de uma vida mais material, dizendo tintas de vermelho, né, tintas de dam, né, dam é vermelho, fala de algo de algo que tem a ver com sangue, né? Dam, vermelho, também é a palavra para sangue. Ok? Então, aqui está falando de algo que é mais animal. Então, está falando que o céu é protegido por uma camada, não é? Superior, mas eles estão conectados, estão juntos um do outro, porque essas cobertas são postas uma em cima da outra. Então, está falando de camadas da vida, que nós precisamos ser espirituais, precisamos criar mecanismos para proteger, né, psiquicamente o nosso coração, o céu que habita dentro de nós, mas também precisamos ter uma conexão com o nosso mundo material, com o nosso mundo carnal. Porque é a partir da nossa mentalidade espiritual que nós vamos viver nesse mundo material. A quarta camada, porém mais externa, é feita de pele de tarrax, um animal que a gente já falou aqui, que é de uma identidade um pouco discutida, né? Talvez um tipo de antílope, né? Alguma coisa assim. Assim, havia um movimento do mais belo, o artístico, né, de dentro, para o mais rústico, né, e protetor do lado de fora. As cortinas, portanto, não eram apenas cobertura física, mas um sistema simbólico de camadas espirituais, lembrando que o acesso sagrado, né, ocorre do interior para o exterior, ok? Urashi explica que a pele de Tahash era uma criatura singular criada para aquele momento, né? A gente já viu isso. Ibn Ezra enfatiza que as cortinas internas representavam a beleza do serviço, né? Riqueza de cores e arte. Já as cortinas externas de pelo de cabra, né? Simples, indicando modéstia e proteção. Há também uma pedagogia aqui, né? A beleza deve ser interior e não exterior. O Rambam vê a primeira cortina como querubins, né, bordados, como um reflexo do mundo celestial. O Midrash ensina que o Mishkan era um paralelo à criação do mundo. As cortinas internas, bordadas de azul e púrpura, lembram o firmamento. E as cabras, os céus mais altos e as peles externas, o limite do universo imaterial. Ok? O Talmud discute a natureza das peles de Tahash, não vem ao caso. O rabino Rafael Hirsch interpreta as camadas como metáfora da vida judaica, falando que nós começamos, né, de uma forma muito, como é que a gente fala, inocente, né, a nossa inocência, que retrata a nossa espiritualidade, e vamos até uma vida mais bruta, né, uma vida mais material, ok? Bom, isso aqui a gente já viu numa outra hora, deixa eu vir para frente aqui, as tábuas de madeira e as bases de prata. A descrição das tábuas do Mishkan encontra-se em Shemot, capítulo 26, de 15 a 30. Farás também tábuas de madeira de acácia para o Mishkan, postas de pé. 10 côvados será o comprimento de cada tábua, e côvado e meio a largura de cada tábua. Farás também 20 tábuas para o lado sul, e 40 bases de prata por baixo das 20 tábuas. Então, olha que interessante, a gente tem, né, tábuas de madeira de acácia, né, de chitim, que a gente falou, para o Mishkan, né, postas de pé. 10 côvados será o comprimento dela, ou seja, 5 metros, né, cada tábua. Côvado e meio a largura de cada tábua, né? Então, um côvado e meio é a largura de cada tábua. Farás também 20 tábuas para o lado sul e 40 bases de prata por baixo. Porque as bases, né, são o dobro da quantidade de tábuas? Justamente, perdão, porque são tábuas de um lado e de outro, e essas bases vão sustentar as tábuas embaixo. Então ele fala que vamos fazer 10 para cada lado, e depois ele fala das bases no sentido geral, ok?
Contexto histórico e linguístico. As tábuas chamadas em hebraico de Kerashim, né, eram grandes estruturas de madeira de acácia, né, etz shittim, encaixadas em bases de prata, adanim. Olha que interessante. Madeira de acácia é resistente, duradoura e encontrada no deserto do Sinai. Tornou-se símbolo de incorruptibilidade, pois mesmo expostas ao tempo, não apodrece com facilidade. As bases de prata, né, fundidas a partir do meio shekel oferecido por cada israelita, né, vai fazer a base para essas tábuas ficarem de pé. Assim, cada base sustentava a estrutura do Mishkan e, ao mesmo tempo, representava a contribuição igualitária do povo. Ou seja, a base para a manutenção, para o sustentamento do Mishkan foi a doação feita pelo povo. É isso que ele está querendo ensinar. Por isso que ele põe as bases de prata, porque o povo ofertou, não é, um meio shekel de prata para poder é, 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 ter os objetos de prata no Mishkan, né, no tabernáculo. E aí ele bota as bases, né, que elas ficavam visíveis ali, quem passava via, e diz: olha, tá aqui, sua oferta é a base de sustentação de todo o serviço divino. Então, a nossa oferta, a nossa predisposição, o nosso serviço ao Eterno é a base de sustentação da presença do Eterno no mundo, ok? O Mishkan, né, diz o seguinte: portanto, não era apenas uma construção física esse Mishkan, mas a materialização da participação coletiva de Israel no serviço divino. As interpretações rabínicas sobre essas tábuas. Urashi observa que as tábuas foram postas, né, omidim, ou seja, de pé, né, omed, né, indicando que permaneceriam firmes e, segundo o Midrash Shemot Rabbah, seriam milagrosamente preservadas para sempre. De fato, os sábios ensinaram ou ensinam que essas tábuas foram escondidas e ainda existem, guardando ou aguardando a redenção futura. Narmanides, o Ramban, explica que a prata, sendo fruto da contribuição do povo, transformava as bases em fundamento espiritual coletivo. Ou seja, como eu falei, a oferta, né, a predisposição do povo que gerou, que trouxe à existência toda a ideia do tabernáculo do serviço divino, né? Cada israelita ao dar o meio shekel, ou seja, tipo 50 centavos, né? Mas era de prata, ok? Literalmente se tornava parte do alicerce da morada divina na terra. Assim, o Mishkan repousava sobre a união de todo o povo. Ibn Ezra destaca que o uso da acácia era também uma expressão de simplicidade. Não se utilizou madeira nobre como o cedro do Líbano usado no Templo de Salomão, né, de Shlomo, mas o que havia disponível no deserto. Ou seja, Deus não pede, né, para nós coisas que estão distantes da nossa realidade. Por isso que é muito estranho para nós ver pessoas que assim, eu vou fazer um empréstimo para dar uma oferta. Ora, Deus não está te pedindo isso. Deus não está pedindo algo que você não tem. Deus não está te pedindo algo que você não pode ofertar. Deus está te pedindo exatamente aquilo que está na sua vida, né? Então isso ensina que a santidade não depende de luxo, mas a dedicação do coração. E aqui vai um recado, né? Nós vemos aí hoje em dia muitos líderes religiosos, né, que vivem de uma forma assim, nababesca, né? Vivem de uma forma assim extremamente, de uma forma luxurienta, né? Uma luxúria, né? Não é mais luxo, já é luxúria, né? Deus não nos chamou para viver uma vida assim. Deus não chamou ninguém para viver esse tipo, principalmente religiosamente falando, né? Viver uma vida, nababesca. Isso é que é a santidade, isso é que é a presença de Deus e tal. Não é assim, né? Claro, cada um pode ter a condição que tem e viva de acordo com a condição que Deus te deu, mas Deus não está. eh, não quer dizer que você é rico, é milionário, que você está com a santidade de Deus, que Deus está com você, né? Não é isso, tá? O tabernáculo é prova disso. Ele é o pouquinho de cada um no deserto que gerou o grande tabernáculo, né?
com toda a pompa, mas às custas da sinceridade de um povo humilde, de um povo pobre. Midrash Tanhumá, em Terumá 9, né, o Midrash afirma que Yaakov Avinu, ao descer ao Egito, plantou árvores de acácia e ordenou a seus filhos que levassem a madeira quando saíssem da escravidão. Assim, os Kerashim já estavam praticamente preparados para o Mishkan. Esse detalhe fornece ou conecta, né, melhor dizendo, a construção à promessa ancestral, mostrando a continuidade entre a fé dos patriarcas e a revelação do Sinai. É óbvio que isso é um midrash, né? Midrash é uma lenda, então ele deve ser entendido apenas a moral da história. E a moral da história é que o patriarca, né, Yaakov, fala aos seus filhos para que eles se preparem para a libertação, né, que um dia eles vão ser libertos e vão então. Então, nós precisamos, isso que é a verdade do Midrash, né, nós precisamos nos preparar para a libertação. A libertação chegará. A promessa vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. Já o Zohar, na Parashat Terumá, página 133b, vê nos Kerashim a imagem do ser humano. A palavra Keresh é próxima de Sheker, falsidade, né? Se você trocar a letra ali, Sheker, né? Fica Sheker, em vez de Keresh. E de Kesher, conexão. O homem pode ser inclinado ao engano e à ilusão, ao sheker, mas quando endireitado, como a gente viu, né, a, na tirada da madeira de acácia, né, e posto de pé diante de Deus, e ele é posto de pé com 10 côvados, né, ou seja, com os 10 mandamentos, né, de Hashem, transforma-se em Kesher, o elo entre o céu e a terra. Assim, cada tábua ereta, de pé, simboliza a elevação do homem, que se coloca como pilar no serviço divino, ok? Bom, a aplicação espiritual e prática, fundamentos da prata. A prata, né, fala da igualdade diante de Deus. As bases foram feitas do meio shekel sem distinção entre rico e pobre. O rico deu meio shekel, o pobre deu meio shekel, todo mundo ofertou a mesma coisa, né? E isso ensina que diante de Deus todos são iguais no dever de sustentar sua presença no mundo. Cada aluno deve refletir a Shekhinah, né? Refletir, né, que a Shekhinah repousa quando cada um cumpre o seu papel, mesmo que aparentemente pequeno, ok? As tábuas de acácia, resistência no deserto. Assim como a madeira de acácia sobrevive às condições áridas do deserto, também o judeu deve permanecer firme em sua identidade e fé, mesmo quando cercado por ambientes hostis. O Mishkan é construído no deserto justamente para ensinar que a santidade pode florescer, né, mesmo em lugares inóspitos. Estrutura coletiva, cada tábua no seu lugar. O Mishkan só ficava de pé quando todas as tábuas eram encaixadas nas bases e unidas pelas travessas, né? Como está no capítulo 26, verso 26 a 28. De forma análoga, a comunidade só pode permanecer sólida quando cada indivíduo cumpre seu papel sem deslocar-se de sua posição. Isso inspira-nos, né? Inspira você, aluno, a mim também, a valorizar sua própria contribuição, né? Você faz parte integrante da obra e da presença do Eterno onde você está. Bom, aqui a gente põe, né? O estudante pode se ver como um Keresh. Quando se deixa, né, cair, aproximar-se do sheker, da falsidade, mas quando se ergue no serviço divino, torna-se um kesher. Kesher é conexão. As tábuas não estavam de pé somente porque elas estavam de pé. Elas estavam de pé porque elas representavam colunas vivas que estavam conectadas com o quê? Com a cortina que está em cima. A cortina de cima, que está logo em cima da tábua, é uma cortina cheia de querubins. Ou seja, é uma cortina que representa o céu.
Então a tábua representa que o homem, com a palavra de Deus na sua vida, os dez côvados, ou seja, os 10 mandamentos, a palavra de Deus na sua vida, posto de pé, com a base, né, sobre os seus pés, que é o quê? Que é o serviço divino. Serviço divino é aquilo que ele faz, aquilo que ele abre mão de si, para que possa então o tabernáculo existir. Ele doou, ele trabalhou, ele fez algo para o tabernáculo existir. Então, quando o homem, a tábua, né, está de pé, ela está conectada com o céu. A base é o serviço divino, a medida é a medida da palavra de Deus e ele está então conectado com o céu. E ele é essa conexão entre o céu e a terra. No céu em cima é a cortina com os querubins, com todas as coisas abstratas, com todas as coisas espirituais. E abaixo, a base, o serviço divino. E o ouro que o reveste, fazendo menção à sua medida, que é a palavra do Eterno. Concluindo, as tábuas de acácia e as bases de prata do Mishkan não são meros detalhes arquitetônicos, né? Como a gente já tem falado sempre. Elas representam a incorruptibilidade da fé, a igualdade do povo diante de Hashem e a preparação ancestral desde que Jacob Avino, né, e a elevação espiritual de cada indivíduo que se ergue como um pilar para conectar-se à presença do Eterno. Ok? Bom, eu fico por aqui. Depois nós vamos falar sobre o átrio, né? Falando sobre o átrio da presença de Deus, para que a gente já prossiga e daqui a pouco caminhe para encerrar toda essa visão desse maravilhoso tabernáculo. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Até a nossa próxima lição, querendo Deus.